Em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu tenho certeza que está aqui, já tem falado, visitado sua vida, e há de tocar, visitar, falar muito mais em nome de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Nós vamos começar lendo lá em 1 Samuel, capítulo 20. Você vai abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 20. Que o Espírito Santo, Senhor, possa estar falando conosco nesta manhã, falando em nossa vida, preparando o nosso coração para a gente participar da Santa Ceia do Senhor. 1 Samuel 20, 42. Samuel 20, versículo 42, e começa dizendo assim: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Amém? Nessa manhã nós vamos falar sobre aliança, o poder de uma aliança, como é importante uma aliança, como é importante um pacto, como é importante uma união, como isso é importante na nossa vida e como isso é importante na nossa vida com Deus. Aqui nós estamos falando aqui um pouquinho do Jonatas. Jonatas era um dos filhos do rei Saul. O rei Saul estava sempre ali na guerra, na luta, estava ali na frente da batalha. O Jonatas, que era o filho dele, estava sempre junto com ele. E o Davi, logo em seguida, que o Davi venceu ali o gigante Golias, depois que ele teve aquela vitória sobre o gigante Golias, o Saul, trouxe Davi, para o meio da vida dele, para o meio da família dele, porque o Davi começou a aparecer. Ali foi o divisor de água na vida do Davi, ele ganhava Golias, então o Saul trouxe ele ali mais para o convívio deles. E ali ele conheceu Jonatas, que era o filho ali do rei Saul. E dali começou o quê? Uma grande amizade. Ali eles ficaram muito amigos, eles ficaram muito próximos, o Jonatas e o Davi. E aqui está falando que nesse dia a amizade deles era muitas, e aqui era muito unidos. E aqui está falando que eles fizeram o quê? Uma aliança de sempre, perpetuamente, entre eles, entre a semente, entre a família deles, sempre existia aquele pacto, sempre existia aquela aliança, sempre existia aquele cuidado entre Jonatas e entre o Davi, entre a família de um e a família do outro. Independente ali do Saul, a amizade que cresceu ali entre os dois. Então ali naquele dia foi formada ali aquela aliança. A amizade dos dois era muito forte e formou-se ali aquela aliança. Sempre o Jonatas estava ajudando, sempre estava ajudando ali o Davi, escapar da morte ali, porque o Saul queria de tudo que é jeito acabar ali com o Davi, por causa do rei. Mas o Jonatas, mesmo sendo filho dele, como era muito amigo do Davi, ele estava sempre ali ajudando o Davi em tudo que ele podia. E nesse dia fizeram esse pacto. E nesse dia aqui fizeram aquela aliança de estarem sempre juntos, em nome de Jesus. Aí aqui nós vamos puxar agora para nós. Vamos lá. Efésios, lá na frente. Efésios 2:11. A gente vai ver aqui como Jonatas e o Davi fizeram aquela aliança, de estarem sempre juntos, de estarem sempre cuidando um do outro, a família, a semente, a descendência, que estariam sempre juntos, cuidando, se preocupando. A gente vai ver aqui que Deus também fez uma aliança conosco. Efésios 2:11. Lá na frente, depois de Gálatas, você vai achar Efésios. Efésios 2:11. Efésios 2, versículo 11. Na frente de Gálatas você acha lá.
2:11, ele está dizendo assim. A palavra de Deus diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém? Então, através de Jesus, Deus fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com a humanidade, não foi? Ele enviou Jesus, Ele enviou o Filho amado dele, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aqui está falando que antes nós estávamos longe, antes nós estávamos separados, mas agora em Cristo Jesus, não é? Pelo sangue do Senhor Jesus nós estamos perto, né? Agora pelo sangue de Jesus foi feito o quê? Essa aliança, esse pacto. Você aceitou Jesus, você batizou, você está na presença de Deus, então você tem essa aliança com Deus. Você tem o quê? Esse pacto com o Senhor, amém? Em nome de Jesus, não pode ser cortado, não pode ser desfeito, não pode ser arrancado, não pode ser esquecido, não. Deus tem um pacto com você, você tem uma aliança com Deus, em nome de Jesus, amém? E essa aliança com Deus sempre vai predominar, essa aliança com Deus sempre vai prevalecer, sempre vai ficar, sempre vai permanecer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Não foi homem que te chamou, não foi pessoa, não foi igreja, não foi placa, foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus que te chamou, em nome de Jesus, para que hoje você pudesse estar aqui, na casa de Deus, na presença de Deus, para que hoje você tivesse esse pacto, para que hoje você tivesse essa aliança com Cristo, em nome de Jesus. Coloca no teu coração que você tem essa aliança, você tem esse pacto com Deus, que você está unido a Cristo, em nome de Jesus, não é? Quando nós somos jovens, quando nós éramos jovens, ou os jovens de hoje, eles estão aí, eles conhecem alguém, eles namoram, ficam noivos, depois eles vão que casam, não é? Não faz uma aliança ali, perpétua, não faz uma aliança para ficar, para permanecer, faz aquele pacto, aquela aliança, que vão ficar juntos, que vão permanecer juntos. Assim é a igreja com Cristo, assim é a igreja com o Senhor. Nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados, nós temos essa aliança com Deus, em nome de Jesus. E você vai ver como essa aliança é poderosa, como essa aliança com Deus, com Cristo, irmãos, ela permanece, ela continua, nada pode tirar e nada o que faz com que ela fique esquecida. Vamos ver lá 2 Samuel, volta de novo, tá? A gente leu o primeiro, agora você vai achar segundo Samuel, 2 Samuel 9. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel 9, versículo 1. Você volta lá atrás, 2 Samuel 9, versículo 1. Nós tínhamos começado a falar da aliança ali do Jonatas com o rei Davi, né? O Davi. Eles fizeram uma aliança, um pacto de estar juntos, de estar sempre um cuidando do outro, mesmo depois lá na frente. A semente, a descendência, a família, que iria cuidar do outro. Mas nós sabemos a história do Saul, não é? O Saul estava na frente do povo de Deus, estava na frente do povo do Senhor, mas ele não tinha um coração 100% dado a Deus, ele não tinha um coração 100% doado ao Senhor, tanto que Deus já tinha colocado no coração de tirar Saul da frente do povo de Israel. Tirou Saul e já tinha preparado Davi ali para colocar no lugar dele. E o Saul continuava na batalha, continuava na luta, continuava o quê? Nas guerras. E numa dessas guerras ele foi para a guerra, ele, o exército e os filhos dele. Só que numa dessas batalhas acabou o quê? Os filhos deles foram mortos. Os inimigos vieram, alcançaram os filhos dele, mataram os filhos dele, e nesse meio estava quem? Jonatas. Esse que o Davi fez o quê? A aliança. E nesse mesmo dia que o Jonatas foi morto, o quê? O Saul também foi morto, porque os inimigos vieram, mataram os filhos, estavam atacando o exército, estava chegando ali perto do rei, estava chegando perto do Saul. O Saul pediu
pediu, ficou com medo dos flecheiros, que ele ia ser atacado ali pelos inimigos, ficou com medo. Queria que o rapaz que estava com ele, que trabalhava ali para ele, que era servo dele, matasse ele. E o rapaz falou, não vou fazer isso, não vou matar o meu senhor, né? Ao que ele fez? Ele mesmo se jogou sobre a lança, ele mesmo se jogou o quê? Sobre a espada. Então ali também o quê? O Saul morreu naquele dia. Então naquele dia o que aconteceu? Morreu Jonatas, os irmãos dele, morreu o rei Saul, eles todos o quê? Morreram. E a notícia saiu, e a notícia foi. Só que o Jonatas, ele tinha um filho, né? Tinha a família dele lá, tinha um filho. E esse filho ali do Jonatas, ele era ainda pequeno. Ele era pequeno e tinha uma moça, uma serva que cuidava desse filho. Essas notícias chegaram, você imagina, né? No meio do exército, o rei morreu, os filhos do rei morreram. E agora? É claro que a notícia corre, né? Tremendo. E a notícia chegou até lá, essa serva. Essa serva estava com ele na mão. Esse menino ainda era pequeno, filho do Jonatas. O nome dele é Mefibosete, ele ainda era pequeno. Quando ela ficou sabendo da notícia, que o Jonatas morreu, o pai do menino, o rei morreu, né, que era o avô do menino. E agora? Aí pegou o menino e foi fugir. Porque nessa época era assim. Se matou eles, não ia querer matar os filhos também? Não ia querer matar o filho dele? Tudo que era família de Saul ia morrer, ia acabar. Ela pegou o menino e saiu correndo, preocupada. Só que nessa que ela saiu correndo, o menino caiu. Conforme o menino caiu, ele quebrou os 2 pés. Não sei conforme foi a queda, ele quebrou os 2 pés. E ela deixou ele lá. Caiu, deixou o menino e foi embora. Com medo também, né, de ser perseguida, dos inimigos virem matar eles também. Deixou o menino. Deixou ali o Mefibosete. E um homem chamado Maquir pegou ele para criar. Levou ele para um lugar chamado Lodebar. Lugar ruim. Lodebar quer dizer um lugar de deserto. Quer dizer um lugar escuro. Um lugar sem pasto. Um lugar que não dá nada. Tipo uma terra abandonada, uma terra deserta. Lugar que ninguém queria ir. Foi lá que esse menino foi criado. A gente vê, o menino era rei, né? O menino era para ser um dos príncipes, né? Era das descendências de Saul, era uma família que é abençoada. Mas aconteceu tudo isso que é de ruim na família dele. No mesmo dia perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a situação, né, que tinha, a vida que tinha, a vida que ele ia ter lá na frente, foi riscado, perdeu tudo. E a ama, aquela mulher que cuidava dele, ainda deixou ele cair. Ele era uma criança perfeita, quebrou os 2 pés. Dali em diante, o que? Ficou aleijado. Ninguém queria cuidar dele. Um homem estava passando chamado Maquir, pegou ele, levou ele para esse lugar lá, para Lodebar, que fala que é deserto, para cuidar dele. E ali ele cresceu, desprovido de tudo, porque ele era para ser da família real. Era para ser uma pessoa abençoada, rica. Mas pelo nome do lugar que a gente vê, Lodebar, que não tem nada, que é deserto, imagina assim, como era o quê? Aquele lugar. E Mefibosete, o nome dele quer dizer vergonha, quer dizer uma coisa vergonhosa, pela situação que ele estava. Então ele era o quê? Uma pessoa aleijada, uma pessoa que tinha tudo, né, para ser abençoado, tudo, de repente foi tudo tirado da vida daquele menino. E ele cresceu lá, sozinho, com aquele homem ali cuidando dele, naquela situação ali. Mas um dia lá na frente, Davi na casa dele, vamos ler aí agora. Eu falei até aqui para vocês entenderem. Agora a gente vai entrar aqui na Bíblia, tá? Tudo isso está na Bíblia que eu fui adiantando para a gente entender o que nós vamos ler aqui. Segundo Samuel 9:1. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas? Então aqui, o Davi estava bem, estava tranquilo, estava lá no reino dele, no palácio, na vida boa, comendo do bom e do melhor, ganhando tudo que era guerra, luta, batalha, porque o Davi era um homem de guerra, ele não perdia nada, tinha fama, tinha dinheiro, tinha tudo. Mas lá um dia, na casa dele, lá um dia, no palácio dele, na vida boa dele, ele lembrou. Ele falou, mas será que ainda tem alguém da casa de Jonatas que eu possa fazer bem, que eu possa abençoar, que eu possa ajudar, por amor o quê? De Jonatas? Porque, irmãos, cada aliança, vocês lembram que nós lemos? Foi feita uma aliança naquele dia lá, entre ele e Jonatas, a amizade dos dois, foi feita uma aliança, foi feito um pacto. E ele lá na casa dele, ele lembrou. O que a gente vê aqui?
ele lembrou da aliança. Deus faz lembrar, irmãos. Ainda que Davi tivesse esquecido, ainda que pode ter passado pela cabeça de Davi, pode ter deixado que foi anos lá atrás, mas lá na frente Deus não esquece. Amém? Põe isso na sua cabeça. Deus não esquece de você. Deus não esquece de nós. Deus não esquece da aliança que você tem com Ele. Deus não esquece da aliança que você fez, que você formou com Ele. Quando você o aceitou, quando você entregou a vida para Ele, em nome de Jesus, amém? E Ele sempre quer fazer bem. Ele sempre quer te abençoar. Ele sempre quer te ajudar. Igual aqui o Davi. Será que tem alguém da casa do Jonathan que eu possa fazer bem? Que eu possa ajudar? Que eu possa cuidar? Pelo amor, pelo pacto ali que eu fiz com ele aquele dia, pela aliança que nós formamos? Aí no 2 está falando. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, e que viesse a Davi, e disse-lhe, ó rei, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. Então ali, lá da casa de Saul, tinha ficado um dos servos dele, né? Desde quando Saul era rei, como muita gente trabalhava para ele, Davi achou ali um servo ali que ainda era lá do Saul. E o nome dele era Ziba. E o Davi mandou chamar. O Davi trouxe ele, mandou chamar. Porque o Davi queria se informar sobre a casa de Saul. Se ainda tinha alguém, se ainda existia alguém. Aí no 3 está falando assim. E disse o rei, não há algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? O rei chamou ele, perguntou, queria saber da casa de Saul, se tinha alguém, se existia alguém, se alguém estava vivo. Foi ali perguntar para ele, porque ele queria fazer o quê? Beneficência, porque ele queria o quê? Abençoar em nome de Jesus, amém? Ele queria cumprir a promessa, ele queria cumprir a promessa que foi feita o quê? Para o Jonathan, lá atrás. Aí aqui ele falou assim, sim, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos o quê? Os pés. Nós temos que tomar cuidado, irmão, com o quê? Com julgamento, com preconceito, com apontar o dedo, com mostrar as coisas ruins, não é? O Davi perguntou se ele era doente? O Davi perguntou se ele tinha algum problema? O Davi perguntou alguma coisa dele? O Davi só perguntou, existe alguém daquela casa? Tem alguém daquela família ainda que exista, que eu possa fazer o bem, que eu possa ajudar? Ele já veio logo correndo o quê? Falando o problema, mostrando o problema do rapaz, falando, tem sim, ele tem um filho lá aleijado de ambos os pés. Querendo dizer assim, já fala assim para o rei já deixar para lá, já fala assim para o rei já arriscar, achar que não precisa, que ele não vale a pena ir atrás. Muitas vezes, irmão, nós somos vistos assim. Muitas vezes as pessoas vão olhar ou vão falar, em vez de falar da pessoa ou apontar as coisas boas que a pessoa faz ou fez, às vezes a pessoa lembra da outra só para lembrar as coisas ruins, só para lembrar os defeitos, só para falar mal, só para apontar, só para falar o que a pessoa não conseguiu, o que a pessoa não fez. Nós temos que aprender não ser assim, amém? Não temos que julgar, não temos que apontar, não temos que ser preconceituosos, não temos que ser o quê? Nada disso. O Davi não perguntou o problema, o defeito que ele tinha. O Davi perguntou se existia alguém. Era só para ele falar o nome do rapaz, só isso. Mas ele já veio falando as coisas assim para o Davi já ir o quê? Desanimando. Não podemos ser essa pessoa, amém? Você tem que ser a pessoa de Deus. Você tem que ser uma pessoa que vai sempre o quê? Levantar alguém. Se você puder levantar, abençoar, falar bem, fale. Não pode? Não fala. Não fala. Não aponte. Em vez da gente falar, apontar, tal, a gente deve orar. A gente pode falar para Deus, buscar de Deus, para Deus ajudar aquela pessoa. Não a gente ficar apontando, ou não a gente ficar desmerecendo a pessoa. Que aqui também aconteceu isso. Ele estava desmerecendo logo de cara ali o Mefibosete, né? Ainda bem que Davi era um homem de Deus e não viu isso. Vamos ver aí no 4. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lembra que eu disse? Desde pequenininho ele tinha caído, machucado. A serva foi embora, deixou ele ali. E esse Maquir
passou ali, pegou ele e levou lá para Lodebar, para essa terra, e ficou lá cuidando dele. No 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o que? Teu servo. Aqui a gente está vendo, né? Que ele era o que? Humilde. Ele chegou ali, foi chamado ali para se apresentar ali ao rei, foi chamado para se apresentar ali a Davi. Logo ele se prostrou ali com o rosto em terra, né? Se inclinou. O Davi foi lá falar com ele, ele falou: eis aqui o teu servo. Aí no 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então assim que o Davi chamou ele se apresentou ali, o Davi já falou para ele: não temas. Ele devia estar com medo, ele devia estar preocupado, porque antigamente, geralmente, se ficasse alguém da outra família, o rei saiu, se ficasse alguém, eles matavam, porque eles tinham medo da pessoa formar uma rebelião, formar, né, um grupo ali, para tirar quem estava reinando e tomar um lugar, porque ele era da família real antes, né? Então ele ficou meio com medo, se o Davi ia fazer alguma coisa. Aí Davi já falou para ele: não temas, porque de certo usarei de beneficência contigo por amor a Jonatas, por amor o que é seu pai. É o que Deus fala para nós, não é? Não temas. Aqui, essa beneficência, esse bem aqui que o Davi queria fazer ali para o Mefibosete, por amor a Jonatas, esse bem Deus quer fazer para mim, Deus quer fazer para você, amém? Por quê? Por amor a Jesus. Ele não mandou Jesus por nós? O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Então o Senhor quer nos abençoar. Então o Senhor quer te abençoar. Então o Senhor quer te abrir porta. O Senhor quer fazer coisas para você. Assim como era o desejo ali do Davi naquele dia, trazer Mefibosete, tirar ele daquela situação que ele estava, daquela vergonha, daquela situação horrível que ele vivia, trazer ele para uma vida melhor, mudar, transformar a vida dele. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque foi feita uma aliança, foi feito um pacto. Ele enviou Jesus, ele enviou o Senhor, o Salvador, que derramou o sangue dele por nós. E quando nós o aceitamos, quando nós o batizamos, entregamos a vida a ele, essa aliança se faz presente, amém? Essa aliança está na tua vida, esse pacto entre você e Deus. Então a vontade de Deus é te beneficiar. A vontade de Deus é te abençoar em todas as áreas, em qualquer situações, em tudo que você precisar, em nome de Jesus. E ele ainda diz assim: no finzinho do versículo, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Davi não ia só abençoar, o Davi trouxe ele para participar da mesa. O Davi queria ele como um filho, sentado na mesa dele, sentado na mesa do rei. Deus não tem pouco para você, Deus tem muito para você. O Senhor quer te assentar à mesa. Você tem que aceitar o seu lugar, você tem que, a gente sabe, né? A salvação de Jesus, Jesus veio, deu sangue por nós, tal. Pela graça, nós temos que aceitar, é um presente que foi nos dado. É um presente que foi nos dado. Jesus veio, né? A gente tem que aceitar esse presente. É a graça, é o favor de Deus na minha vida, na tua vida. O Senhor te quer sentado à mesa. O Senhor te quer com Ele, em nome de Jesus, amém? De contínuo, sempre, direto. Nós não devemos nos afastar, nós não devemos sair da presença de Deus, nós devemos continuar, porque essa é a vontade de Deus, desde quando Ele fez aliança, desde quando Ele fez um pacto, desde quando Ele enviou Jesus para nós. Ele quer te beneficiar, Ele quer te abençoar, Ele quer te colocar à mesa, Ele quer te dar o melhor, Ele quer fazer o melhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? É que muitas vezes nós nos excluímos, nós vamos indo para trás, nós nos afastamos, mas Deus é o mesmo. Ele é o Rei, é o Senhor, Ele está com a mesa posta, Ele está com a mesa preparada e o seu lugar está lá. Amém? Não se afasta, não se exclua, não saia do seu lugar, permaneça na presença do Rei, permaneça na presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós vamos ler isso aqui e você vai ver. O Mefibosete é nós, o Mefibosete
nós aceitamos Jesus, amém? Tudo mudou, tudo foi transformado, tudo foi mudado, em nome de Jesus, e fomos chamados, amém? Para estar na mesa, para estar com Cristo, para estar com Ele, em nome de Jesus. Mas, vamos ver aí no 8. 2 Samuel 9, versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto como eu, como tal? Deixa eu ler de novo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então aqui, o Mefibosete foi chamado, o Mefibosete veio, saiu de lá daquela terra, veio de lá daquela situação, anos e anos de choro. Imagina, desde pequeno, que isso aconteceu quando ele era pequeno, quebrou os pés, depois ficou ali aleijado. Uma vida toda, não é? De humilhação, uma vida toda o quê? De vergonha. E aquele dia ele foi chamado na presença ali do rei, e o rei falou tudo aquilo para ele: a partir de hoje acabou, a partir de hoje você vai ser abençoado, você vai estar o quê? Comigo. Mas a visão dele, irmãos, ainda estava o quê? Distorcida. Ele ainda não tinha uma visão o quê? Certa. Aqui está falando que ele não se achava merecedor. Ele aqui está falando que ele se via como um cão morto, por causa daquela situação que ele vivia, por causa daquilo que ele passou, por causa de todos aqueles anos, né, de sofrimento, de luta, de dificuldade, que ele teve. Ele se achava que essa pessoa, ele tinha uma visão distorcida, ele tinha uma visão errada, ele se achava incapaz, ele se achava que não merecia, que não era digno. O diabo engana muitas pessoas assim. Muitas pessoas são enganadas assim. Ela se acha indigna, ela se acha que não é merecedora, ela se acha que não pode, ela se acha isso, ela se acha aquilo. Não interessa o que você acha de você. O que interessa é o que Deus acha. É o que a Bíblia fala de você, é o que você é, amém? Que você é um homem ou mulher de Deus, que você é filho do rei, em nome de Jesus, amém? Que você foi chamado para ser rei e sacerdote, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus te chamou. Não deixe a sua visão ficar distorcida, não deixe a sua visão ficar errada. Mas eu peco, eu erro. Você peca, todos nós erramos, pecamos. Peça perdão, porque a gente não pode permanecer no erro, na falha. Mas enquanto estamos nesse mundo, muitas vezes erramos, pecamos, mas peça perdão, se arrependa, volte em nome de Jesus. Não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo passar a perna em você. Não fique se achando menos ou ninguém ou nada. Você é filho e filha de Deus em nome de Jesus, amém? Escolhido para reinar, escolhido para estar do lado do Senhor em nome de Jesus. Não deixe a sua visão ser distorcida, nem por ninguém, nem por pessoas, nem pela mente, né? Que às vezes tem pessoas que ficam falando, perturbando ali a pessoa, destruindo mesmo, né? A pessoa destruindo ali, falando, e às vezes também na cabeça aquelas vozes, né? Que se você vai dando ouvido, ela vai acabando com você, vai te diminuindo, que você não pode, que você não é nada, que você é isso, que você é aquilo, e você vai aceitando. Não aceite. Você é filho e filha de Deus, em nome de Jesus. E ainda continua aí no 9, ó. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Amém? Então Davi chamou ali aquele servo do Saul que tinha ficado Ziba e avisou: tudo que era do Saul, todas as terras, tudo que ele tinha, agora é do Mefibosete, agora é do filho dele. Vai voltar o quê? Para as mãos dele, vai voltar ali para as mãos do Mefibosete. No caso aqui, o Mefibosete era neto do Saul, né? Mas Saul era rei, tinha muitas coisas e foi passando, e tudo que ficou do Saul foi ficar ali para o Mefibosete. O Davi estava passando ali o que? Para ele. Irmãos, tudo pode ser recuperado. O que você perdeu até aqui? O que você perdeu? O que aconteceu na sua vida? Eu não sei. Esse menino tinha perdido tudo, né? Mefibosete perdeu a casa, perdeu a família, perdeu condições, perdeu tudo que ele tinha, mas foi recuperado. Quando o rei chamou ele, lembrou da aliança que tinha com o Jonatas, foi tudo recuperado, foi tudo trazido de volta. Eu não sei o que você perdeu, o que te levaram.
o que foi arrancado de você, mas Deus está falando que na presença dele, oh glória, tudo pode ser recuperado, amém? Na presença de Jesus, irmãos, tudo pode ser recuperado. Às vezes não foi dinheiro, às vezes é a sua paz, às vezes é a sua alegria, às vezes é a sua tranquilidade, às vezes é a tua saúde. Eu não sei o que levaram de você, eu não sei o que tem te feito falta, eu não sei o que tem acontecido aí nesses anos aí da tua vida, que aconteceu aí no ano passado, que foi tirado, que foi levado, que você não alcançou. Deus está falando na palavra hoje, tudo pode ser recuperado, tudo pode ser trazido de volta. Só esteja na presença de Deus, só esteja buscando o Senhor, só esteja à mesa com Cristo, só esteja com Ele, ande com Ele, permaneça com Ele, amém? Que tudo Ele traz de volta. Eu não sei o que foi tirado, arrancado, mas nosso Deus é um Deus de restituição, amém? Nosso Deus é um Deus de restituição, é um Deus que abençoa, é um Deus que abre porta, é um Deus que faz o impossível se tornar possível, em nome de Jesus. Nós temos lido aqui esses dias sobre a vida do Abraão, nós temos visto em Abraão quantas coisas grandes e poderosas Deus fez na vida do Abraão, quantos milagres, quantas coisas Deus operou na vida dele. Um homem que ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi. E Deus falou que ia ser com ele o tempo todo, e o tempo todo foi com ele. E sempre o abençoou. É assim comigo, é assim com você. Deus quer estar na sua caminhada, Deus quer estar na sua jornada, Deus quer estar no seu dia, Deus quer estar no seu dia a dia, no seu levantar, no seu deitar. O Senhor quer estar contigo em nome de Jesus. Fica com Ele, permaneça com Ele, para que tudo seja mudado, transformado na tua vida, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Tudo que tinha ali do Saul foi passado ali para o neto dele, para o Mefibosete. Tudo voltou, tudo veio para as mãos dele de novo. Deus tem restituição para você. Deus tem grandes coisas para fazer para você, para fazer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Aí no 10 está falando: trabalharás, pois, a terra, tu e teu filho e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Deus abençoou, Deus entrou com providência na vida do Mefibosete, Deus mudou a história daquele menino, Deus recuperou tudo que ele tinha perdido, Deus trouxe de volta tudo que ele tinha perdido. Deus trouxe de volta em nome do Senhor Jesus, amém? Colocou ali servo, pessoas ali para cuidar, né? Para trabalhar ali para ele, em nome de Jesus. E fora isso, fora as terras, fora os servos, as pessoas que ele tinha para trabalhar para ele, aqui está falando o quê? Que de contínuo ele podia comer, ele podia estar o quê? Na mesa do rei, em nome do Senhor Jesus, amém? De contínuo, essa é a vontade de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para mim, não há condenação para você. De contínuo você pode comer na mesa do rei. De contínuo você pode estar na presença do Senhor, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Lá é seu lugar, em nome de Jesus. Se você não está, volte para o seu lugar. Se você deixou, volte, se arrependa. O Senhor te chama, amém? Seu lugar está lá, seu lugar é do lado do rei. É comendo na mesa do Senhor, em nome de Jesus. Não podemos fazer como o filho pródigo, lembra? O filho pródigo tinha tudo. Ele tinha tudo, tinha fazenda, tinha o pai, tinha irmão, tinha casa, tinha dinheiro, tinha tudo. Aí ele inventou: não quero mais, quero tudo que é meu, me dá, e foi embora, não foi? Pegou a parte dele, foi embora, gastou tudo, tomou tudo, acabou comendo com os porcos. Tem muita gente comendo com os porcos. Tem muita gente deixando a mesa do rei, do Senhor, do Altíssimo, indo comer com os porcos lá fora, voltando com o mundo, se sujando,
se sujando, rolando lá no mundo, comendo do pior, comendo ali aquilo que o diabo dá. Vai comer na mão de Deus, é na mão do Senhor, em nome de Jesus, amém? Deus tem grandes coisas para você, mas é na mesa dele. É na presença dele. A partir do momento que a pessoa vira as costas, a partir do momento que a pessoa começa a ter outras prioridades na vida, nossa prioridade é o reino de Deus, amém? Buscai ao Senhor primeiro. Buscar o Senhor, as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando você começa a inventar prioridade, quando você começa a colocar coisas na frente de Deus, na frente do Senhor, você começa a mudar de mesa. Você começa a sair da mesa do rei para ir lá para a mesa dos porcos. Aquele menino, ele deixou, ele padeceu. Ele padeceu. Até um dia que a ficha dele caiu. Até um dia que ele acordou, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar para casa do meu pai, né? E voltou. E quando ele voltou lá, o que aconteceu? O pai dele correu alegre, né? Alegre, feliz, colocou um anel no dedo dele, fez uma festa para ele. Oh, glória! O Senhor continua o mesmo, irmãos. Amém? Ele continua o mesmo, Ele te ama, Ele cuida de você, em nome de Jesus. Ele cuidou daqui do filho pródigo. O filho pródigo saiu, gastou, se esbanjou, se arrependeu e voltou. E o lugar dele estava lá, em nome de Jesus. O Mefibosete é diferente. O Mefibosete foi arrancado, né? Ele não escolheu, tiraram dele. Tiraram tudo que ele tinha. E a gente também não pode esquecer como tudo isso começou. Os problemas começaram na vida do Mefibosete. Começou lá atrás, quando Saul não quis ser de Deus. Quando Saul não quis ser do Senhor. Quando Saul não se entregou 100% a Deus, foi lá que começou o problema ali do Saul e de toda a descendência dele. Você está vendo como é importante você buscar Deus? Você está vendo como é importante você permanecer, você continuar, você ficar firme na presença de Deus? Porque se Saul tivesse permanecido, se o Saul tivesse continuado, ficado, não ia morrer daquele jeito, os filhos dele não iam morrer daquele jeito, aquele menino não ia ter aquele acidente, não ia acontecer nada disso. Aquele menino desde o começo já ia se abençoar, já ia estar lá no palácio com o rei, com a família dele. Mas desde as escolhas do Saul, as atitudes do Saul, as escolhas de Saul, se afastar de Deus, deixar Deus, não obedecer a Deus, fazer o que queria, já começou a trazer problema para ele e para toda a descendência dele. Hoje é um culto importante, é Santa Ceia, é a primeira Santa Ceia do ano, é um culto de balançar, você fazer aquele balanço, sabe? Parar, pensar, ver, analisar como é importante sua aliança com Deus, como é importante a sua aliança com Cristo, como é importante você permanecer na presença de Deus. Sua descendência depende de você, seu filho depende de você, seus netos dependem de você, seus bisnetos dependem de você. E se agora você já começa indo para trás, desviando, deixando, não querendo, você acha que daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, alguém da sua casa vai estar servindo? Você acha que alguém da tua casa vai estar buscando? Permaneça, irmãos, continue. Sua oração pode grandes coisas em nome de Jesus. Ore, busque, clame por eles, apresenta eles na presença de Deus, coloca eles na presença de Deus em nome de Jesus. Mantenha a sua aliança. Quando você não estiver aqui, você ainda vai ser lembrado. O Jonas estava lá? O Jonas tinha morrido há muito tempo já. Os inimigos tinham matado ele. Mas Deus fez o Davi lembrar. Deus fez o Davi lembrar. Deus fez o Davi lembrar. Não, ainda tem o Mefibosete, ainda tem alguém na casa do Davi que você... Ainda tem alguém na casa do Saul que você prometeu que ia cuidar. Vai lá. E outra, Deus assistia ele. Deus assistia toda a vida do Mefibosete. Irmãos, não tem mal que perdure. Não tem mal que continue. Não tem mal para a vida toda. Há de chegar um dia, amém? Da mudança, da transformação, da restituição. Há de chegar um dia de Deus mudar o cativeiro. Lembra do Jó? Jó passou luta, dificuldade, padeceu, sofreu, mas chegou um dia que Deus mudou o cativeiro, em nome de Jesus, amém? Mas tem que continuar, tem que permanecer. Mefibosete também sofreu, padeceu, mas nesse dia que ele teve encontro com Davi, que ele teve encontro com o rei, foi mudado o cativeiro, foi transformada a vida dele, amém? Em nome de Jesus, oh glória, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você, Deus tem isso para aquele que está lá fora, para aquele que está padecendo, sofrendo, morrendo, pecando, errando, Deus tem isso. Se ele voltar, se ele se arrepender, a mesa está posta. Amém? O Senhor transforma, muda, opera na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aí na sua Bíblia, Salmo 113. Salmo 113 é bem no meio da Bíblia.
113, versículo 5. Salmo 113, lá no versículo 5. Nós vamos ver como Deus é poderoso, misericordioso, como Ele cuida de você sempre. Salmo 113, 5. Ele está falando: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele vê, Ele acompanha todas as coisas. Então, irmão, não desista. Ele está acompanhando a tua vida, Ele está acompanhando a tua história, Ele está acompanhando a sua situação. Em nome de Jesus, não tem mal que perdure. Ai, chegar o dia de você colher com alegria. Às vezes está plantando agora, chorando, lamentando. Fique em paz. Você vai vir colhendo com alegria, em nome do Senhor Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus tem isso para nós, em nome de Jesus. Aqui a gente está vendo na Bíblia que o Senhor vê, que Ele acompanha, que Ele vê todas as coisas e que Ele pode tirar o necessitado, o coitado, o simples e fazer ele assentar com os príncipes, com os reis, em nome de Jesus. Amém? E Ele tem isso para mim e Ele tem isso para você, em nome do Senhor. Isaías, vamos ler Isaías e orar. Um pouquinho para frente, você está salmo, passa um pouquinho. Isaías 49. Isaías 49, 14. Isaías 49, versículo 14. Guarda as palavras no seu coração, guarda. Começa o ano com essas palavras. Deus é contigo, em nome de Jesus. Não importa o que passou até aqui, a sua vida como está aí, desses anos, o ano passado. O ano virou, está começando tudo de novo, é uma nova oportunidade. Deus está falando que é contigo, toma posse, em nome de Jesus. Vamos ver aí, Isaías 49, 14. Está falando assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Então está falando assim com os filhos de Deus, a pessoa que é de Deus, né? Fala assim: me desamparou o Senhor se esqueceu de mim? Você estava perguntando isso hoje? Esses dias você tem falado isso? Deus esqueceu de mim, o Senhor me deixou, o Senhor me desamparou? Aí no 15 ele está falando: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Ó, o que Deus está falando para você. Ele não te desampara, Ele não esquece de você. Se a própria mãe esquecer, igual eu e a irmã estava conversando aqui da criança, do cuidado, de tudo que tem que ter. Aí a Bíblia está falando: se essa mãe esquecer da criança, deixar a criança, largar a criança, Deus não esquece. Ainda que a mãe esqueça, Deus não esquece, que o amor de Deus é maior. Amém? O amor de Deus é maior, Ele te ama, Ele cuida de você, em nome de Jesus. Ele fala aqui, não é? Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Então você está gravado nas palmas da mão do Senhor. E fala: os teus muros estão continuamente perante mim. Tua vida, teu respirar está continuamente perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então descanse. O que você faz então? Prevaleça, continue, se achegue. Quanto mais você se achegar, melhor. Se achegue na presença de Deus. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor?